Você gostaria de ter um herói na sua vida? Principalmente na hora que você está passando por uma dificuldade. Diante de um trauma, diante de um acidente, você gostaria que um herói lhe socorresse? Diante da dor, diante da dificuldade? Pois é. Muitas das vezes, nós temos esses heróis nas nossas vidas, mas nós esquecemos que eles existem. Eles existem e são heróis da vida real. É por isso que nós vamos honrar esses heróis. Vamos fazer esses heróis serem lembrados, justamente para na hora que a gente precisar, esses heróis ter mais estímulos para nos socorrer. Olha só, neste dia 25 de agosto, em todos os templos da Igreja Universal, nós vamos condecorar, nós vamos lembrar dos heróis, nós vamos aplaudir, vamos honrá-los, os nossos heróis. Heróis da vida real são os integrantes das Forças Armadas. São os integrantes das forças de segurança ou forças de segurança pública, os nossos policiais de todas as forças, os integrantes dos órgãos de justiça. Vou dar exemplos na prática. Inclusive, daqui a pouco eu vou estar com ele, o pastor Leonardo, lá do Rio Grande do Sul. Mas olha só, o estado do Rio Grande do Sul, recentemente, passou por um desastre natural, muitas enchentes, muita dor, vidas foram perdidas. E nesse momento, de quem que a gente lembra? Para quem que a gente pede socorro? Para os nossos heróis, esses os quais eu acabei de citar. Mas se faz necessário também nós honrarmos esses heróis, dar as mãos para eles, abraçar eles, falar, vocês são importantes. Vou dar um exemplo que aconteceu no passado, como honrar um herói. Lá no livro de Esté, o rei, ele perguntou pelo seu primeiro-ministro, Harã, olha, eu quero honrar uma pessoa, é um judeu, como que eu faço? E o ministro deu uma ideia, olha, para honrar uma pessoa tem que ser honrado em público. Vamos colocar as vestes do rei nesse judeu e vamos colocar o cavalo do rei, porque é conhecido o cavalo do rei, e vamos passeá-lo em praça pública diante do povo, diante da sociedade. Ele vai se sentir honrado com as vestes do rei e também com a montaria do rei. Pois é isso que deve ser feito para honrar os nossos heróis. Dia 25 de agosto, nós vamos receber os heróis das forças de defesa, força de segurança e também órgãos de justiça, todos os integrantes, e vamos honrá-lo diante do público, diante do povo da igreja, diante da sociedade, diante de milhões de pessoas. E vamos aplaudi-lo e falar que eles são importantes para nós, são importantes para a sociedade. Aliás, sem esses heróis, a gente não consegue viver. A vida seria um caos na terra. Não teria seguridade jurídica e nem o cumprimento da lei. Cabe lembrar. Mas isto, pelo menos o fato da gente lembrar que eles são importantes e que são necessários a gente honrar essas pessoas, é necessário falar. E é o que nós vamos fazer nesse dia 25 de agosto em todos os templos da Igreja Universal. Nós estamos, inclusive, convidando esses heróis para vir diante do público, diante da sociedade, para serem honrados. Inclusive, eu tenho o Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, que já recebeu o convite em mãos e já confirmou a sua presença. Vamos ouvi-lo. Estou aqui com o Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entregando para ele o convite que a Igreja Universal, através da Capelania UFP, vai prestigiar, vai condecorar, vai honrar os heróis da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dia 25 de agosto, alusivo ao Dia do Soldado, no Templo de Salomão e em todos os templos da Igreja Universal. Comandante, o que significa para a Polícia Militar do Estado de São Paulo o fato de uma instituição grande prestigiar, condecorar os senhores, chamá-los de herói, que são os nossos heróis da vida real? Olha, Rony, significa uma condecoração como essa, significa reconhecimento. A Polícia Militar presta um grande serviço, você sabe disso, você conhece a nossa instituição em todo o Brasil. Nós somos responsáveis por mais de 90% da atividade de polícia do país. Isso é muita coisa. Então a proteção social de todas essas pessoas, da vida dessas pessoas, do patrimônio, do meio ambiente, é feito pelas polícias militares. E nem sempre nós temos o respeito necessário ou proporcional a isso. Então quando a gente vê uma instituição séria como a sua, representativa, fazendo uma homenagem como essa, a gente fica muito feliz. Eu só tenho a agradecer em nome da nossa instituição. Estaremos lá, vamos lá. Nessa condecoração, tenho certeza que você vai condecorar muitos dos nossos policiais militares e fica aqui o meu agradecimento para você e toda a instituição.
Na verdade, o nosso objetivo é como sociedade, comandante. A igreja no país, nós temos alguns milhões de membros. Esse evento vai acontecer com capilaridade nacional em todos os templos no mesmo horário. Então, uma grande parte da sociedade nesse dia vai estar recebendo os senhores dentro dos nossos templos e aplaudindo. Obrigado. Dizendo assim, olha, são os nossos heróis da vida real, como o senhor acabou de falar. Nós reconhecemos que a segurança da nossa vida e o cumprimento da lei, inclusive o cumprimento da lei, comandante, para que possamos anunciar o evangelho, quer dizer, a polícia militar faz cumprir a lei. Então a igreja reconhece isso e nesse dia nós vamos aplaudir de pé os senhores e dizer para todo o Brasil, todos os policiais, que de fato são os nossos heróis. Muito obrigado, espero que outras instituições sigam esse exemplo de cidadania, legalidade e compromisso com a sociedade, com gente séria. Eu conto com a presença de todos os policiais do Brasil nessa data para receber esse prestígio. Deus abençoe a todos. Obrigado, comandante. Obrigado, Rony. Eu quero estender esse convite a todos que integram as forças de defesa, de segurança e justiça do país. Quero convocar as pessoas. Olha só o que o Senhor Jesus falou a respeito de convocar pessoas. Nós estamos convocando a todos, porque cada um tem uma luta, cada um tem uma dor, seja um problema com o filho, seja um problema de saúde, seja a própria profissão, as suas lutas do dia a dia, os desafios da própria profissão, junto com os desafios pessoais. E aí, o Senhor Jesus, ele falou assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. Nesse dia 25 de agosto, você vai estar conosco e além de ser honrado diante da sociedade, diante do público da igreja, senhor e senhora integrante das forças que nós acabamos de falar, vocês também terão as suas lutas e os seus problemas aliviados diante de Deus. Teremos o público de toda a igreja, junto com os bispos e pastores, de mãos estendidas, orando a Deus para que você tenha alívio dos seus problemas. Inclusive, pastor Rames, que está aqui conosco nos estúdios, esse dia, essas pessoas podem trazer os seus pedidos, trazer as suas famílias, que com certeza encontrarão o alívio da alma. Com certeza. E é importante, pastor Rony, as pessoas entenderem e até a autoridade entender que temos que desmistificar que uma autoridade, porque ostenta um uniforme, ostenta uma arma, é imbuído de autoridade, ele não pode ter necessidade. Ele tem necessidade. Muitas autoridades que estão acompanhando essa programação agora, está oprimida. Está agora com problema na casa, na família. O nosso jejum, nós estamos jejuando para que eles possam, dia 25, encontrar paz, encontrar solução para esse problema. Então, você que me acompanha e também você que faz parte da sociedade, olhe para uma autoridade e saiba que ele é necessitado também de ajuda. Afinal de contas, são pessoas. Nós falamos isso, inclusive, a gente tem falado esses dias que, apesar de ser autoridades, são pessoas sujeitas às lutas pessoais de qualquer ser humano. É por isso que nesse dia, 25 de agosto, você vai estar conosco e terão as suas dores aliviadas, saradas, com certeza. Esse dia 25 de agosto, esse evento, tanto de homenagem valorativa, de condecoração dos heróis, como também a oração e a receptividade de todo o público da igreja, em todos os templos da Igreja Universal. Inclusive, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul recebeu em mãos o convite e disse que vai estar conosco. Acompanhe o momento que ele recebeu esse convite. Muito bem, estamos aqui com o Coronel Estevo, que é o comandante-geral de todo o Corpo de Bombeiro aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu vim aqui fazer um convite especial para o dia 25, Dia do Soldado, que vamos fazer uma homenagem a todas as forças de segurança, uma homenagem a todos os heróis. E, comandante, como é que o senhor vê, ainda mais diante de tudo que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul, esse dia 25, essa homenagem que faremos a todas as forças de segurança? Homenagear todos os bombeiros militares que estiveram no estado do Rio Grande do Sul salvando vidas, é estender este agradecimento a todas aquelas pessoas que possuem em sua alma, em seu coração, a vontade de salvar vidas, independente da situação em que o nosso estado, assolado pelas enchentes, necessitava do socorro imediato. E o senhor falava também que, além do grande efetivo que o senhor tem aqui no estado, vieram outros estados também para reforçar o apoio
ao socorro dessas famílias, não é? Foram 3.000 bombeiros militares do Rio Grande do Sul trabalhando diuturnamente para o socorro dos nossos gaúchos e gaúchas, bem como mais de 1.000 bombeiros militares que vieram de todos os estados do nosso Brasil para que as ações de busca e resgate e salvamento fossem fortalecidas e assim a gente desse a atenção merecida à sociedade. Tenho a certeza que devemos agradecer a todos estes bombeiros militares, pessoas também voluntárias que dedicaram o seu tempo a isso, mas principalmente aquela vocação de salvar a vida mesmo com o risco da sua própria vida. E detalhe, comandante, o senhor conversava comigo que hoje, dia 1º de agosto, né? 1º de agosto ainda tem operações ainda em busca de corpos, não é isso? O Corpo de Bombeiros Militar ainda permanece no terreno nas ações de busca e resgate a pessoas desaparecidas. E lá permaneceremos o tempo que for necessário para tal. Salientando que das mãos dos bombeiros militares de todo o Brasil foram mais de 40.000 pessoas salvas e mais de 5.000 animais salvos. Aí você vê a importância da gente homenagear. Agora o senhor vai estar presente conosco, eu queria que o senhor falasse e também convidasse toda a sua tropa. Eu gostaria de convidar a essa homenagem valorativa todos os bombeiros e bombeiras militares, para que recebam a justa homenagem por dedicarem tanto as suas vidas em favor da sociedade gaúcha. Então, eu estarei lá. 25 de agosto, dia de soldado, Avenida Júlio de Castilho, 607. Você e sua família está convidado para essa grande festa. Deus abençoe. Condecoração dos nossos heróis. Olha, público integrante das Forças Armadas, de todas as forças policiais e instituições de justiça do nosso país. Dê as mãos para a sua família e esteja conosco no dia 25 de agosto. A gente sabe que é o dia do soldado para as tropas militares, mas a gente está convocando todo esse público para ir diante da sociedade, diante do público da igreja. Olha só, eu tenho dito que todo ser humano tem duas necessidades. Elas são primordiais na vida de qualquer ser humano. Primeiro é a necessidade de alimentar a fé. Não estou falando de religião. Estou falando de alimentar a fé. A pessoa buscar a cada dia uma fé genuína, uma fé forte, para diante das lutas você ter força para lutar e não sucumbir. É só olhar para a sociedade. Uma sociedade com muitos problemas de depressão, de suicídio, muitas doenças, muitos problemas de estresse, a doença da alma. Pois é. Então, a fé vai combater esses problemas. E a outra necessidade do ser humano é a carência afetiva por afeto de pessoas. Vou repetir. A outra carência é afetiva por afeto de pessoas. Você vê que as pessoas, elas pedem o amor do próximo, o amor da esposa, o amor dos filhos. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser cuidado, todo mundo quer ser reconhecido. Pois é, nesse dia 25 de agosto, nós vamos suprir essas duas carências do ser humano, a saber das autoridades. Essas autoridades de defesa, segurança e justiça, junto com as suas famílias, vão estar conosco e vão receber o alimento da fé e também o abraço da sociedade, do público da igreja, milhões de pessoas, olha, dizendo para vocês que vocês são importantes, que vocês são os nossos heróis, que a sociedade precisa de vocês. Nós reconhecemos o valor de vocês. Ou seja, se sinta amado, cuidado pelo nosso público, por nós, principalmente integrantes da Capelania UFP. Olha, aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, nos procure nessa data, vá a um templo da igreja e receba esta homenagem, receba esse heroísmo, essa diplomação do heroísmo, mas acima de tudo, o nosso abraço, o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa entrega, o nosso amor, o amor real que cuida do senhor e da senhora. Esteja num templo da Universal para suprir essas duas carências. E nós vamos, por falar em carência, o estado do Rio Grande do Sul foi afetado por muitos problemas esse ano, inclusive um problema terrível de enchente, problemas naturais, morreram pessoas, outros tiveram as suas casas perdidas e eles tiveram carência também de alimento, de atendimento. Então, mais do que nunca, os profissionais dessas áreas também perderam aquilo que tinha. Eles precisam ser honrados, precisam ser condecorados. Eu vou agora ao Rio Grande do Sul com o pastor Leonardo, que ele vai falar também desta homenagem
e desse evento que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Leonardo. Sim, senhor pastor Rony, olá a todos. Aqui estamos na mesma fé. Ainda mais diante de tudo que nós vivemos, né, durante todos esses eventos climáticos que aconteceu nos últimos meses, em que os nossos heróis deram a vida, sacrificaram para salvar. Eu tenho uma estimativa de mais de 76 mil pessoas foram socorridas e mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. Deixa eu ver o serviço deles, a importância no dia 25 de nós homenagearmos esses heróis e mostrar para a sociedade, é o que vai acontecer em nossa catedral, mostrarmos para a sociedade quem são eles, pastor Rony. Muito legal. Olha, iniciei essa programação falando que todo mundo quer ter um herói na sua vida. E eu tenho certeza que o povo do Rio Grande do Sul entendeu a importância desses heróis. Inclusive, tem um desses heróis que está conosco e ele é sargento da Polícia Militar, está com sua esposa, e no passado ele tinha muitos problemas, e justamente por ter sido alcançado através da palavra, foi considerado como herói, e a palavra transformou a vida dele. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Qual o nome do senhor, por favor? Boa noite, pastor Rony. Prazer em conhecê-lo. Marco Antônio Carvalho. E em que situação que você foi alcançado pela palavra de Deus, você foi valorizado, eu falava ainda há pouco da carência da fé, quando você ainda tinha necessidade de carência de fé, em que situação que você se encontrava no passado? Bom, pastor, eu era um policial que bebia demais, usava drogas, né? já tinha um casamento destruído. Eu também era viciado em pornografia, né? E nessa caminhada que eu tinha, abordagens, eu também pegava as drogas para mim. Eu abordava o elemento, pegava para mim a droga. Eu dizia para ele assim, ou eu te conduzo, ou deixa a droga comigo. E eu pegava para mim a droga, pastor. A Depois, na minha hora de esposa... folga, eu consumia aquela droga ali. A esposa do senhor está aí ao seu lado. A senhora confirma o que ele está falando? E como que era o relacionamento e o comportamento dele dentro de casa como esposo e como pai de família, senhora? Ele era muito. Quando ele bebia, quando ele estava ação, ele era uma pessoa. Mas quando ele bebia, ele se transformava. Ele era muito ciumento, eu também era muito ciumenta. Então a gente vivia muito, era brigando. O nosso relacionamento era só briga e desentendimento. Quando ele estava no serviço, eu sentia muita saudade dele. Eu fazia planos o dia inteirinho, limpava a casa, vou esperar meu marido com a janta pronta, vou encher ele de carinho, mas quando ele botava os pés dentro de casa, era um horror. Eu não gostava nem que ele me agarrasse, nem tocasse em mim. Você que vive uma situação como essa, se você é uma autoridade, de repente na rua você é uma autoridade fardada ou identificada, e dentro de casa você se sente frustrado por conta do seu casamento, por conta do relacionamento com seus filhos, existe uma saída. E é por isso que nesse dia 25 de agosto vocês estarão conosco. Mas como é que está a vida de vocês hoje? A palavra chegou. A palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra de vida chegou para vocês. Como que está hoje o casamento de vocês? Eu ouvi a palavra da verdade e através dessa palavra eu conheci o Senhor Jesus. E através daí a minha vida foi mudando a cada dia mais, pastor. Foi mudando. Meu casamento com a minha esposa hoje estamos bem. A minha fé está, eu digo para ela que a minha fé está pegando fogo hoje, né? Então, hoje o meu casamento, eu posso dizer que está na fé com Jesus, pastor. E a questão das drogas, que você mesmo sendo um policial, você era viciado em drogas, como é que estava? Você está liberto das drogas, não usa mais drogas, não tem mais... Totalmente liberto. Aquilo das drogas que eu tinha, que não tenho vontade mais nenhuma, né? E hoje também eu passo os policiais que eu faço também as orações lá para eles, eu passo isso também para eles, pastor. Eu passo para eles isso aí. E eles ficam ouvindo lá a palavra,
e eu passo a verdade para eles. Senhora, como é que Tudo está que esse... eu passei, muitas vezes eu passo para eles também. Senhora, como é que está esse esposo hoje dentro de casa? Como é que é o relacionamento dentro de casa? Como é que é o comportamento dele? Quem é este homem hoje para a senhora? Hoje ele é meu namorado, meu amigo, meu companheiro, né? Temos sempre junto, em tudo que a gente passa, o que já passou com essa enchente enorme, parece que foi para a gente se unir muito mais ainda, né? E acreditar e saber que realmente o amor existe, até mesmo nessa época, né? Enquanto às vezes muitos casais desistem de viver por causa das lutas, por causa do que a gente passou, o nosso caso foi nos unir muito mais ainda. É verdade. Graças a Deus. Olha só, inclusive, ele falou ainda há pouco que ele retorna ao ambiente de trabalho, os batalhões, as unidades policiais onde ele trabalhou, e ele leva a palavra da verdade para os seus colegas, ele leva o testemunho transformador do seu casamento, um policial que era drogado e hoje é liberto. E é isto, senhor e senhora, que vai acontecer, que nós estamos orando, jejuando e convidando todos vocês, porque além da honra que receberão diante da sociedade, diante do público da igreja dia 25, também nós vamos orar para que haja transformação na vida de todos aqueles que integram as Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e órgãos de justiça. Dia 25 de agosto, em todos os templos da Universal. Às 9h30 da manhã, mas em alguns locais, 7 horas da manhã, outros às 18 horas. Mas neste domingo será um dia que milhões de pessoas, bispos e pastores, obreiros, todo o corpo da igreja se volta para este público, para honrar e também para orar pelo senhor e pela senhora, para que a sua vida seja transformada, como foi a vida deste casal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, nesse mesmo horário, amanhã, no canal do YouTube, o FP Universal, e também no Instagram. Você pode estar acompanhando esse trabalho e também os nossos convites para esse grande evento do dia 25. Tanto o FP Universal no canal do YouTube, também no Facebook e também no Instagram. Um abraço a todos.